pedido, Senhor, porque crer que o Senhor possa nos resolver todos os problemas, crer que só Tu és a vitória, crer que só Tu és a solução, Senhor. Aleluia. Por isso eu entrego cada um nas Tuas mãos. Eu não vou citar o nome porque já foi dito, e eu creio que Tu tens, Senhor, aleluia, tocado em cada vida neste momento, através da Tua solução. Senhor, que Tu venha resolvendo todos os problemas, Senhor, animando aquele que está desanimado, aquele que está caído. Muitas vezes, Senhor, tem pensado até em voltar atrás, mas Tu és um Deus poderoso. Tu tens segurado nas mãos poderosas e não podes nunca mais soltar. Por isso eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, aquele que está enfermo, Senhor da glória, muitas vezes até na mão dos médicos, mas sabemos, Senhor, que o médico dos médicos é Tu, e a solução vem de Ti, Senhor. Senhor, que Tu possa repreender toda a enfermidade, que Tu venha julgar por terra todo impedimento dessas vidas e venha nos conceder a vitória, Jesus. Ah, Senhor, Tu sabes, Senhor, a qual os Teus filhos entrega nas Tuas mãos, tem pedido, Senhor, essa grande bênção, porque tem certeza da resposta e da vitória, Jesus. Senhor, toma cada um nas Tuas mãos, Jesus. Senhor, Tu sabes, Senhor, porque Tu és poderoso, aleluia. Tu és misericordioso, aleluia. Santo, Santo. Senhor, também queremos entregar esse culto dessa noite nas Tuas mãos, Senhor. Queremos agradecer por essa noite maravilhosa, Senhor. Queremos entregar, Senhor, todos os pais, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, Tu possa nos visitar a cada um nessa noite, esse dia chamado Dia dos Pais. Senhor, que Tu possa, Senhor, salvar aquele pai que não é salvo, que possa libertar aquele que não é liberto, Senhor, que Tu possa trazer de volta aquele que está distanciado do Teu caminho, Senhor. Ah, Senhor, que Tu possa entrar dentro desse lar, Senhor, salvando e libertando essas vidas, Jesus, e concedendo a vitória. Sabemos que hoje é noite de vitória, hoje é noite, Senhor, de glorificar a Ti, Senhor, aleluia. Por isso queremos agradecer, não só agora, mas para sempre. Amém, Jesus, amém, Jesus. Glória a Deus. Tomai vossos assentos, meus amados irmãos. Estrela da manhã louvando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir o nosso conjunto louvando ao Senhor. Bastante alegria nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Som.
Jesus. A fama depressa se vai e por isso eu prefiro Jesus. O ouro e a prata, tudo isso passa, eu prefiro Jesus. Não há nada e ninguém que me faça feliz como me faz Jesus. Oh, Jesus é melhor. Com Jesus é aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Meu querido, passe o que passar, mas com Jesus é melhor. Os prazeres desse mundo, os prazeres dessa terra, nada se compara a estar com Ele. É Ele que nos abraça, é Ele que nos acalenta, é Ele que nos consola, é Ele que provê, é Ele que vai nos levar para o céu, é Ele que te toca nessa hora. Aleluia. Eu prefiro Jesus, eu só quero Jesus, meu prazer é Jesus, minha vida é Jesus, minha paz é Jesus, meu consolo é Jesus, minha força é Jesus. Eu prefiro Jesus, 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 Jesus. Ele é quem me faz forte. É Jesus. Eu prefiro Jesus, eu só quero Jesus, meu prazer é Jesus, minha vida é Jesus, minha paz Jesus, Jesus, quer na vida ou na morte, Ele é quem me faz forte, o meu tudo é Com Jesus sempre é melhor, aleluia. É com Ele que vencemos as lutas e as dificuldades, porque com Jesus é melhor, aleluia. Vamos ouvir nesta noite uma breve saudação pelo nosso diácono Paulo Sérgio, e logo após o conjunto da mocidade louva ao Senhor. Creio que é um dos pais mais novos aqui da congregação, é o jovem Paulo Sérgio. Vamos ouvir o servo do Senhor e logo após o conjunto da mocidade louva ao Senhor. Aleluia. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite de estarmos cultuando no Seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje também é comemorado o Dia dos Pais. E louvado seja o nome do Senhor que tem nos dado esta dádiva, esta oportunidade
de nós podermos ser pai e mais ainda a oportunidade que temos de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Certa vez estava até observando uma criança, deveria ter uns 5, 6 anos, sendo ensinada acerca de outra religião, né, a qual o nosso adversário escraviza as pessoas. E eu agradeci ao Senhor, porque o Senhor nos deu o entendimento da verdade, através do seu Santo Espírito, nos dando a oportunidade de ensinar os nossos filhos no caminho em que se deve andar. E eu quero agradecer ao Senhor e deixar um versículo para os pais nesta noite. Realmente é maravilhoso ser pai. O dia é lindo, o dia é maravilhoso, vence os presentes, mas a responsabilidade do pai é muito grande. E sempre quando alguém deseja parabéns pelo Dia dos Pais, eu não levo somente para um lado de sou pai, não. É a responsabilidade de ser o pai, a qual nossos filhos possam ter modelo, exemplos dentro de casa de ser pai, ser mãe na presença do Senhor. Por isso que a responsabilidade é muito grande e eu peço ao Senhor muita sabedoria para que os meus filhos possam crescer debaixo do temor e do tremor da presença do Senhor. Passe-se os anos, passe-se os séculos, gerações, vem modernidade, mas que os meus filhos cresçam debaixo da sã doutrina da palavra do Senhor, que não muda de acordo com o tempo, ela é imutável, ela é a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar para a meditação de toda a igreja e principalmente dos pais, Salmo 127, versículo 3 e 4. Eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do teu ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos na mocidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos ensinar, são heranças, presentes que vêm da parte do Senhor. Mas a palavra do Senhor, que os nossos filhos, na sua mocidade, tem que ser como uma flecha na mão de um valente. Se os irmãos for parar para analisar, para onde é que você tem atirado a sua flecha? Aonde tem sido o alvo que você tem mostrado para o seu filho? Se ele é flecha, ele está indo em uma direção. E a Bíblia fala que ele é uma flecha na mão do valente. Quem é o valente da casa? Quem é o provedor? Quem é o cabeça? Para onde é que você está direcionando a sua flecha? Para onde é que você está direcionando o seu filho? Aponte para o alvo que é Cristo Jesus. Porque quando for jovem, ele será uma bênção nas mãos do Senhor e produzirão frutos para a glória do nosso Deus. E assim, agradeço a oportunidade. Me desejaram ver os pais, eu pedi, ore por mim, porque é responsabilidade muito grande, porque eu quero ter a oportunidade que, por exemplo, nosso presbítero Germano tem, de ver seu filho servindo ao Senhor com alegria, e eu também quero alcançar esta dádiva. Por isso, Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda e ajuda todos os pais nesta noite, porque grande é a nossa responsabilidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, amém. Glória a Jesus. A nossa mocidade louvando ao Senhor. Glória a Deus. Com bastante alegria nesta noite. Aleluia. Nossa juventude louvando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Som. Aleluia, Deus. Som.
Som. Milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré.
Glória a Deus. Não é um sonho, é pura realidade. Aleluia. Glória a Deus. Quantos crerem assim, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir também o nosso irmão Fábio com a breve palavra. E logo após o Força de Gideon, louva ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa e santa paz do Senhor. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Adentrarmos por essas portas e já sentimos a presença do Senhor, né? Deus já tem falado em meus louvores, a oportunidades, que coisa maravilhosa é o nosso santo Deus, né? Gostaria de deixar aqui para os irmãos em Salmo 34, uma breve meditação, para que os irmãos possam vir a meditar. Salmo 34, versículo 19. Aonde a palavra de Deus nos diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: eu sei em quem tenho crido. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, e que essa resposta seja a nossa resposta àqueles que querem nos derrubar. Eu sei em quem tenho crido, né? Eu sei em quem tenho crido, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que cura, salva, liberta e transforma, né, meus irmãos? Ali como o centurião, né? Ele creu, ele estava crendo em quem ele poderia resolver. Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. E ali ele creu, ele estava crendo que o Senhor era um Deus poderoso que podia mudar toda a história, todo o quadro daquele servo dele, né? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Força de Gideon louvando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Jesus. Aleluia. Vamos ouvir também uma palavra pela nossa irmã Claudineia nesta noite. E logo após o conjunto Cordeirinho de Cristo louva ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir uma palavra pela serva do Senhor nesta noite também. Glória a Deus. E logo após o Cordeirinho de Cristo louva ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Podemos dizer que é motivo de muita alegria estarmos reunidos na presença do nosso Deus. Igreja, Ele está aqui no nosso meio e nós podemos sentir a presença de Jesus. É o que alegra o nosso coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. É a presença de Jesus no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos chegar de uma maneira, mas a presença de Jesus muda tudo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso estar na casa do nosso Deus, onde Ele ordena a bênção, onde Ele ordena a vida para nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos sempre ficar, igreja, com o Salmo 23 que nós temos na palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está conosco, igreja. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Louvado seja o nome do nosso Deus. E Ele unge a nossa cabeça com óleo. Louvado seja o nome do Senhor. E faz o nosso cálice transbordar. Ele transborda a nossa alma. Ele visita a nossa alma. Ele visita o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso também que eu desejo para todos os pais da casa do Senhor, que eles sejam sempre visitados pela presença do Senhor, lá no seu dia a dia, no seu lar, né, onde tudo acontece, né, é dentro do lar, é na família que o pai tem que dar o maior exemplo, né, para vir refletir aqui na casa do Senhor, sabendo os pais que o Senhor é o pastor e crendo que nada faltará, né, na direção do Senhor, que nada venha faltar, que não falte principalmente a presença do Senhor dentro dos lares. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, né, que é a boca de Deus falando aos nossos corações. E quando o pai, né, abre a palavra de Deus para o seu filho, ele está oferecendo, né, um manual para a vida do filho. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim seja na vida dos pais, que assim seja na vida das famílias. E nós vamos caminhando em nome de Jesus, sabendo que na casa do Senhor há abundância de alegria. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Cordeirinho de Cristo louvando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso vamos apresentar as nossas ofertas, entregar os nossos dízimos à casa do Senhor. Faça isso com alegria na noite desse dia. Glória a Deus. Nosso auxiliar de trabalho, Juraci, aí onde o senhor está, ore por gentileza. Glória a Deus.
Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Hoje é o dia dos pais, queremos parabenizar todos os pais, Cordeirinhos de Cristo. Durante a semana gravamos uma singela mensagem para os pais, dos Cordeirinhos de Cristo, não só para os pais dos Cordeirinhos de Cristo, mas para todos os pais da congregação. Daí nós vamos passar aqui rapidinho, Esperamos que vocês gostem, que preparamos tudo com muito amor e carinho para vocês. Fala, oi papai, feliz dia dos pais, beijo, te amo. Pai, eu te amo, você mora no meu coração, feliz dia dos pais. Pai, muito obrigada por me ensinar a ser alguém melhor da vida. Um beijo e feliz dia dos pais. Pai, eu te amo do tamanho do céu, você é o melhor pai do mundo, feliz dia dos pais. Oi papai, feliz dia dos pais, parabéns pelo seu dia, papai. Que papai do céu possa te abençoar e você continua sendo esse papaizinho que faz tudo que eu quero, tá bom? Beijo, manda beijo. Pai, você é uma pessoa muito importante pra mim, feliz dia dos pais. Pai, te amo, papai. Pai, eu te amo, você é o melhor amigo do mundo. Eu te amo no planeta Terra. Beijo, tchau, feliz dia dos pais. Pai, eu te amo. Você é o melhor pai do mundo. Um beijo, feliz dia dos pais. Tio, eu te amo, tu é um tio, pai do pai, eu te amo, feliz dia dos pais. Pai, muito obrigada por ser esse pai tão maravilhoso da minha vida. Eu te amo muito, muito obrigada por cuidar de mim pra minha vida. Eu te amo. Gostaram? Foi preparado com muito carinho para vocês, tá? Agora vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Alô. Eu tenho muitos amigos de todo lugar, amigos de todo jeito, de todo gosto, mas o meu melhor amigo é meu pai. Sabe por quê? Ele está sempre comigo.
Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Já estaremos ouvindo a pregação da palavra do Senhor. Nesta hora não se distraia com nada, com celular. Vamos prestar bastante atenção naquilo que Deus vai continuar falando aos nossos corações na noite desse dia. Pastor Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Isaías, capítulo 6. Glória a Deus. Nós vamos ler versículo 1 até o 7. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 6, do 1 ao 7. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Até aí, irmãos, podeis se sentar. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos meditar nesta noite nesse capítulo 6 do livro do profeta Isaías, que nos fala de uma visão que Isaías teve. Louvado seja Deus. Depois de haver passado um tempo no palácio, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, aleluia, que no ano em que morreu o rei Uzias. Então, primeiramente, identifica esse período a qual Deus começou a lhe dar visões mais profundas, né, das coisas de Deus. E aqui diz a palavra do Senhor que logo naquele ano, após a morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E nós encontramos então, irmãos, essa palavra, e que ele fala da morte do rei Uzias, que se refere, meus queridos, a um novo período para o povo de Israel. Porque o rei Uzias, ele foi um rei que não buscou ao Senhor, não obedeceu a Deus, não se importava com as coisas de Deus. E assim, irmãos, a palavra só nos diz, nos deixa entender claramente que o povo de Israel foi nas atitudes do rei, porque sabemos na história do povo de Israel que o líder influenciava muito, né, no comportamento do povo. Nós vemos no tempo de Moisés, como o povo, depois que acalmou, né, a situação do povo, daqueles rebeldes que foram sendo eliminados durante a caminhada daqueles 40 anos no deserto, o povo, né, se aquietou e confiou em Deus, confiou em Moisés. Depois de Moisés morreu, veio Josué, e a palavra só nos diz que o povo se voltou para Josué, né, passou a obedecê-lo.
E assim, irmãos, foram tempos de vitória, tempos a qual Deus fez grandes coisas no meio do povo de Israel. Mas depois, irmãos, quando veio o tempo dos juízes, já não era mais a mesma coisa. E o tempo foi passando, veio o tempo dos reis. Também, irmãos, no tempo de Davi foi bem, mas depois que Davi morreu, que veio o reinado de Salomão, e Salomão passou, começou novamente um período difícil para o povo de Israel. Momentos melhores, piores, altos e baixos, e assim foi. E no tempo do rei Uzias, meus queridos, foi um tempo muito difícil, um tempo em que o povo abandonou a casa do Senhor, não frequentava como deveria fazer, não se voltavam para a palavra do Senhor. E por isso até o profeta Isaías, nós vamos comentar isso mais à frente, irmãos, vão ver que quando ele teve aquele contato com Deus através daquela visão, ele disse que ele não era digno, ele sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então nós encontramos nessa expressão qual era a condição espiritual do povo de Israel. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que no ano em que morreu o rei Uzias, Deus começou a trabalhar novamente, a revelar as coisas profundas, aleluia, usando a Isaías para o povo de Israel. Mas foi necessário morrer o rei Uzias. E isso fala, meus queridos, para o crente, para a igreja, que para verdadeiramente nós desfrutarmos de uma plena comunhão com Deus, é necessário que morra, aleluia, o rei. Esse rei, meus queridos, simboliza, se nós trouxermos para uma meditação, voltar para as coisas espirituais, o rei fala daquilo que impede o crescimento espiritual do crente. Por quê, irmãos? Porque o rei que deve habitar em nossos corações, aleluia, é nosso Senhor Jesus Cristo, Glórias a Deus. Por isso que o Senhor exige daquele que o segue negar-se a si mesmo, porque o rei que há no coração do homem, porque todo homem, todo ser humano, tem as tendências da carne, e aquilo, quando aflora na vida do homem, impede a sua comunhão com Deus. Por isso que é necessário negar-se a si mesmo. Jesus disse para um daqueles que estavam querendo segui-lo, disse: mestre, quero te seguir. E o Senhor disse para ele que tinha que negar-se a si mesmo. Glórias a Deus. Deus, aleluia, revela na sua palavra que para o crente alcançar uma revelação de Deus, é necessário descer à casa do olheiro, é necessário, aleluia, negar-se a si mesmo, é necessário deixar as coisas que para trás ficam, é necessário, meus queridos, aleluia, uma postura do crente colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Glórias a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, aleluia, como Pedro disse lá em Atos, no capítulo 2, aleluia, para aquela multidão que depois que ouviram a palavra e passaram a ter um entendimento da palavra e o que estava acontecendo ali, o derramamento do Espírito Santo, e ouviram de Pedro que para ser salvos, deveriam aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, aleluia. A multidão perguntou: e o que faremos agora, varões e irmãos? Aleluia. E Pedro diz que, dentre outras coisas, os exortava dizendo: apartai-vos dessa geração perversa. Então morreu o rei na nossa vida, fala de morrer o nosso eu, as nossas vontades, o nosso querer, os nossos conceitos, aleluia, as nossas preferências. Tem que morrer o rei Uzias, aleluia, que é um símbolo, meus queridos irmãos, daquilo que é humano, daquilo que é terrestre, daquilo que é pecaminoso. Por isso que a expressão bíblica, quando diz que no ano em que morreu o rei Uzias, então para que Deus novamente voltasse a revelar, aleluia, através dos profetas, revelações profundas, aleluia, Deus primeiro, aleluia, teve que esperar morrer o rei Uzias. E meus queridos irmãos, essa é uma palavra, aleluia, que nós devemos atentar. Quem sabe Deus quer fazer algo maior na vida do crente, mas está esperando morrer o rei Uzias, aleluia, nas nossas vidas. E quando nós, meus queridos irmãos, aleluia, matamos o rei Uzias,
dias. Isso quer dizer, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia, esquecendo das coisas desse mundo, colocando a nossa vontade segundo a vontade de Deus. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era inclinado para as coisas de Deus. Davi tinha um coração, aleluia, voltado para Deus, apesar dos seus erros, das suas falhas, mas quando errava, logo, aleluia, se humilhava, logo se arrependia, aleluia. Em primeiro lugar, ele colocava Deus no seu coração, tudo era voltado para Deus. Nós lemos aqui no Salmo 132, né, quando ele disse que não descansaria enquanto não fizesse, aleluia, não trouxesse a arca de Deus, aleluia, para Jerusalém, porque Davi ficou triste quando soube que a arca de Deus estava, meus queridos, num lugar, aleluia, de repouso, mas longe de Jerusalém, longe do seu lugar. O povo já não se lembrava mais da arca de Deus, e Davi disse que não descansaria. Foi o salmo que nós lemos hoje, né? Enquanto, aleluia, não trouxesse a arca de Deus para Jerusalém, aleluia. E foi o que Davi fez, meus queridos irmãos, e fez uma grande festa quando a arca de Deus, aleluia, foi levada para Jerusalém. Estendeu uma tenda, aleluia, no lugar principal daquela cidade, e ali, meus queridos, ele incentivava o povo para ir buscar ao Senhor. E ele escreveu um salmo dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glórias a Deus. Então Davi, meus queridos irmãos, anelava isto, aleluia. Ele tinha um desejo no seu coração de edificar uma casa ao Senhor. Primeiro ele levantou a tenda, né? E ali durante muitos anos o povo buscava a Deus, ia na tenda ali glorificar o nome do Senhor, aleluia, vendo a arca de Deus, símbolo das grandes vitórias, aleluia. A arca simbolizava a presença de Deus. A arca fazia o povo se lembrar das grandes guerras que o povo de Israel passou, a qual a arca ia na frente e os inimigos todos eram derrotados. A arca de Deus, a presença de Deus. E Davi colocou no seu coração, no fim da sua vida, de edificar um templo ao Senhor. Não pôde edificar, aleluia, por causa das suas guerras, por causa da participação, né, das guerras. Tinha a mão suja de sangue, no sentido de que ele participou de guerras. Deus disse: mas Salomão teu filho fará. E assim foi feito, aleluia, aquilo que Davi tanto desejava, ver um dia, aleluia, a casa de Deus edificada, a presença de Deus abundante, aleluia, naquela cidade. Davi, aleluia, em vários salmos ele fala disto, aleluia, de que Jerusalém, aleluia, é a casa de Deus, aleluia. Meu querido irmão, esse é um sentimento que deve, aleluia, também estar em nossos corações, aleluia. E qual é esse sentimento? De que a nossa casa espiritual, a qual o apóstolo São Paulo ele diz: se o nosso tabernáculo se desfizer, né, vem a morte, mas nós temos uma preparado por Deus. Então a nossa vida, aleluia, a nossa existência é chamada na Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, também de templo de Deus. Por quê? Porque a igreja é o templo do Deus vivo aqui na terra, né? Aleluia. E a palavra só nos diz que nós somos templos de Deus. Então Davi anelava, aleluia, que Deus habitasse de tal maneira em Jerusalém. Isso é um símbolo, meus queridos irmãos, do desejo que todo crente deve ter, aleluia, de que a sua vida seja, meus queridos irmãos, aleluia, um tabernáculo a qual Deus habite, a qual a glória de Deus, aleluia, esteja abundante em nossos corações, aleluia. Louvado seja Deus, que nós sejamos, meus queridos irmãos, aleluia, um templo, quer dizer, a presença de Deus habitando em nossos corações, porque o trono de Deus, aleluia, está lá no céu, mas também deve estar em nossos corações. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Então ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E no versículo 2 ele diz assim: e os serafins estavam acima dele, aleluia, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Glórias a Deus. Porque Deus mostrou isso para Isaías? Porque, meus queridos, aqui nós encontramos uma grande realidade daquilo que acontece no céu. E também encontramos, meus queridos, Deus expressando a sua vontade para o seu povo. Quando Deus mostrou isso aqui para Isaías, irmãos, Isaías ele contemplou os serafins voavam, aleluia, e Isaías ouviu eles clamando
né, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E ali, meus queridos, a palavra diz que Isaías viu que eles tinham 6 asas, né? Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E quando Isaías viu isso, irmãos, ele sentiu o seu pecado. Ele disse: ai que vou perecendo, ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei da Glória, louvado seja Deus. E ele se lembrou do seu pecado, porque, meus queridos irmãos, quando Deus, aleluia, se aproxima do homem, e o homem se aproxima de Deus, aleluia, acontece com o homem, com o crente, aquilo que aconteceu, por exemplo, com o copeiro. O copeiro havia feito uma promessa para José, irmãos, e disse: quando eu sair da prisão, eu vou interceder por você a Faraó. Mas, irmãos, depois que recebeu a bênção, se esqueceu de José. O tempo passou, e o dia em que Faraó teve aquele sonho, a qual ele não se lembrava, e trouxe um problema tremendo. Faraó começou a se enervar com aqueles que participavam ali do seu reinado, né, que eram os astrólogos, aqueles que eram os adivinhos. Ninguém sabia interpretar o sonho. Aí foi que, aleluia, o copeiro se lembrou de José, e ele disse: do meu pecado eu me lembro hoje. Glórias a Deus, porque quando Deus, aleluia, tocou no coração daquele homem para lembrar de José, ele disse: o meu pecado eu me lembro hoje. Qual era o pecado dele? Foi que ele, né, não cumpriu a sua palavra com José. Ele disse: o meu pecado eu me lembro hoje, aleluia, e contou para Faraó acerca de José, e os irmãos sabem o que aconteceu, louvado seja Deus. Mas ele se lembrou, irmão, aleluia, foi só Deus tocar no coração daquele homem e ele se lembrar do seu pecado, aleluia. Assim, meus queridos, coisa semelhante aconteceu com Isaías. Ele ali diante do trono de Deus, aleluia, ele percebeu que não era digno de ter aquela visão ou de estar ali, né? Aleluia, porque ele disse: aleluia, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, aleluia, e meus olhos viram ao Senhor, glórias a Deus, aleluia. Mas veio um dos serafins, né, com uma tenaz, e tocou nos seus lábios e purificou o seu pecado, louvado seja Deus, porque se ele era de lábios impuros, e a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala, né, do que o coração está cheio, então, meus queridos, aleluia, o pecado foi purificado, aleluia, houve uma mudança na vida daquele homem. Isso também nos fala de uma coisa, irmãos: o crente, aleluia, sempre terá a oportunidade de crescer mais na presença do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Isso fala do processo de santificação. Aleluia. Ninguém que aceita Jesus é logo perfeito, não. Nós entramos num processo de crescimento. Por isso a Bíblia diz, aleluia, que nós devemos buscar conhecer, né, e prosseguir em conhecer o Senhor. A Bíblia fala, meus queridos irmãos, que o crente, aleluia, ele deve ir iluminando cada vez mais, vai crescendo, né, de glória em glória, vai de conhecimento em conhecimento, vai buscando ao Senhor, e assim nós vamos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. E assim que o crente deve andar, meus queridos irmãos, buscando sempre, aleluia, conhecer mais ao Senhor, buscando sempre, aleluia, agradar mais ao Senhor, glórias a Deus. E quando Isaías viu esta visão, meus queridos, Deus estava dizendo para Isaías e para transmitir para o povo de Israel uma coisa, aleluia, o tempo que eles passaram debaixo do comando do rei Uzias foi um tempo de relaxamento, foi um tempo em que o povo não estava bem espiritualmente, era um povo de impuros lábios, aleluia, mas Deus estava dizendo para Isaías uma coisa, ensinando para ele que o nosso Deus, ele é um Deus santo, santo e santo, porque isso fala, meus queridos irmãos, da existência também da Trindade, também é uma alusão a esta verdade, e por isso eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Meus queridos irmãos, essa consciência, né, aleluia, na vida do crente é um ponto inicial, aleluia, vamos assim dizer, para o crente, aleluia, alcançar de Deus coisas maravilhosas, como o poder de Deus, aleluia, o crescimento espiritual, recebe de Deus visão, revelação, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, todos esses benefícios que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário, louvado seja Deus, e a qual ele disse que
quando subisse ao céu iria enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que não só nos ensinaria, mas nos faria lembrar de todas as coisas que Ele ensinou. Aleluia. Meus amados irmãos, a igreja tem esse privilégio, louvado seja Deus, porque a igreja, ela tem essa promessa maravilhosa, aleluia, de que temos o Espírito Santo, que podemos ser batizados com o Espírito Santo, receber de Deus poder, unção, graça, sabedoria, entendimento. Glórias a Deus. A igreja, meus queridos irmãos, deve ser a cada dia representante de Deus aqui na terra. E Deus disse para Isaías: quem há de ir por nós? E ele disse, se apresentou e disse: Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Meu querido irmão, Deus quer enviar a cada um de nós para ser testemunhas, aleluia, do seu poder, tanto na família, aleluia, tanto no trabalho, em todo lugar, aleluia. Esse testemunho, meus queridos, aleluia, é um testemunho forte, porque aonde tem um crente fiel, ali tem, meus queridos irmãos, o testemunho de que há um Deus no céu que faz a diferença, um Deus no céu, aleluia, que transforma o homem, aleluia, num pecador, de um pecador, aleluia, num homem santo diante, aleluia, dessa geração pervertida. Por isso Pedro disse: apartai-vos dessa geração perversa, no sentido, aleluia, espiritual, mas no sentido físico nós devemos nos aproximar para, aleluia, anunciar que Cristo é, aleluia, aquele que faz a diferença na vida do crente. Por isso que quando José interpretou o sonho de Faraó, aleluia, ele disse: aonde encontraremos um homem a qual tem o Espírito de Deus? Aleluia, louvado seja Deus. E encontraram em José, aleluia, porque a Bíblia diz que José tinha um espírito excelente. Que espírito é esse? É o Espírito de Deus. A igreja tem um espírito excelente, aleluia, porque é o Espírito de Deus, aleluia, na vida daquele que, aleluia, segue ao Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. E aqui, meus queridos irmãos, diz a palavra do Senhor: e os serafins, aleluia, estavam acima dele, e tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Glórias a Deus. Isso tem uma mensagem para nós, irmãos. Por que os serafins faziam isto? Não há registro de que os outros anjos faziam, glória a Deus, mas eles faziam. O que Deus quer transmitir para nós, irmãos, através da ação desses serafins? Glórias a Deus. Com 2 cobriam o rosto. Glórias a Deus. Isso fala, meus queridos irmãos, de temor. Glória a Deus. O temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E tudo começa na vida do crente, irmãos, aleluia, começa com temor, que a primeira coisa que Deus coloca no coração do crente, depois do arrependimento, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vem o arrependimento. Depois que o homem aceita Jesus, aleluia, e o Espírito de Deus passa a habitar em sua vida, a primeira coisa que vem, irmãos, em nossos corações é o temor de Deus. Glórias a Deus. Temer o Senhor. Nós encontramos no Antigo Testamento várias passagens que falam de temer ao Senhor. Aleluia. Aquela viúva disse, aleluia, para Eliseu: o teu servo, quer dizer, eu quero o marido dela, temia ao Senhor. Glórias a Deus. A Bíblia diz que Davi temia ao Senhor. Nós encontramos, meus queridos, vários profetas a qual a Bíblia diz que ele temia ao Senhor. Nós vemos o caso de Moisés. Moisés estava no Egito, e se não faz memória, em Hebreus 11 diz que Moisés, mesmo chamado filho da filha de Faraó, isso quer dizer que ele era um príncipe do Egito. Por quê? Porque a filha de Faraó, não tendo filho, o adotou como? Segundo os historiadores, ela não tinha filho, e adotou a Moisés como filho. E por isso a Bíblia diz que ele foi chamado, quer dizer, esse chamado quer dizer adotado, como filho da filha de Faraó. Ele era reconhecido, meus queridos irmãos, como sendo uma autoridade, lógico, não como filho de Faraó, mas filho da filha. Então é considerado, né, da corte. Mas a palavra só nos diz que ele preferiu
padecer com o povo de Deus, aleluia, do que participar das delícias do Egito. Porque se Moisés decidisse ou se deixasse levar pela glória do Egito, pela sua posição de filho da filha de Faraó, tinha para o resto da sua vida as condições melhores que alguém poderia ter naquela época. Fazia parte da corte, fazia parte, meus queridos irmãos, do clero, né? Da família de Faraó. Mas ele preferiu padecer com o povo de Deus do que participar das delícias do Egito. E diz a palavra do Senhor que Moisés começou a descer, né, até aquela região de Gósen, onde o povo ali trabalhava, para ver o sofrimento do povo. Os irmãos sabem o que aconteceu, acabou matando um egípcio, porque maltratou um israelita. E assim Moisés teve que fugir, irmãos, da face de Faraó. Por quê? Porque matou um egípcio. Então ele seria também, com certeza, né, pagaria ali com a vida. E Moisés fugiu. Por que Moisés teve essa atitude, irmão? Porque havia dentro do seu coração temor de Deus. Temor de Deus. Porque sabemos pela Bíblia Sagrada que antes de ser desmamado, a filha de Faraó mandava chamar Joquedebe, né, em alguma versão diz esse nome, para amamentá-lo. E com certeza ela falava do Deus de Israel. E Moisés guardou, meus queridos irmãos, o temor de Deus. Aleluia. Preferiu padecer com o povo de Deus do que ter uma vida de delícias, mas a qual, meus queridos irmãos, com certeza o afastaria definitivamente de Deus. Aleluia. E foi escolhido por Deus. 40 anos depois de estar no deserto, Deus deu poder a Moisés, a autoridade, aleluia, tal que ele passou a ser como a boca de Deus, aleluia. Apesar de Deus usar Arão, porque Moisés se achava pesado de língua, quer dizer, não era muito eloquente, né? Não é que era gago não, como alguns estão dizendo por aí, não tem nada de gago não. Moisés não era gago, irmão. Moisés, ele era de poucas palavras, ele não era articulado nas palavras, né? É isto, aleluia. Arão era mais comunicativo, então ficou sendo, aleluia, como o porta-voz de Moisés, mas o poder estava com Moisés. Então, meus queridos irmãos, aleluia, Deus deu a Moisés autoridade, aleluia. O que Moisés falasse, aleluia, Deus fazia. Por quê? Porque Moisés, meus queridos irmãos, alcançou isto tudo diante de Deus e é considerado, né, aleluia, o homem que mais se aproximou de Deus, meus queridos irmãos, porque falava com Deus face a face, a ponto de Miriam ir lá querer repreender a Moisés porque ele casou com a mulher coxita, e Deus tomou as dores de Moisés, aleluia, e disse para Miriam e para Arão, aleluia, vocês, profetas e sacerdotes, aleluia, eu falo por figura, em visão, bem distante, dou a visão, mas com o meu servo Moisés é face a face. Aleluia. Miriam passou lá 15 dias lá, aleluia, no deserto, né, afastada do povo, porque estava com lepra, né? E Moisés foi lá e intercedeu a Deus, e Deus ouviu e recuperou a saúde de Miriam, e eles aprenderam uma coisa, meus queridos irmãos, aleluia, o nosso Deus, aleluia, Ele quer que cada um de nós, aleluia, busque dele esta condição, aleluia, de servo de Deus, de homem e mulheres, aleluia, a qual Deus pode usar poderosamente, a qual Deus pode revelar os mistérios, aleluia, louvado seja Deus. Mas muitos, irmão, eu quero ter visão, revelação. Tem que matar o rei Uzias, porque se Deus começar a dar revelação e visão e começar a usar muito aquele que ainda tem o rei Uzias no coração, ele começa a inchar, achar que é alguma coisa e acaba perdendo a salvação, entendeu? Não dá. Mas se matar o rei Uzias e ter temor de Deus, pode ter a visão que tiver, ele continuará humilde, ele continuará, aleluia, na posição para ser usado por Deus, não tem engrandecimento, não tem inchaço, não tem, aleluia, soberba, aleluia, como disse um grande pregador que caiu em pecado, ele disse: o que me derrubou foi a soberba, e derruba mesmo, porque a Bíblia diz, aleluia, que a soberba precede a queda, mas o crente, aleluia, a qual matou ali o rei Uzias, a qual ele está à disposição de Deus, não vai inchar, não vai se crescer, Deus usa, Deus dá visão, dá revelação, expulsa demônio,
aleluia, clama e Deus responde, porque o nosso Deus, meus queridos irmãos, aleluia, está querendo levantar no meio de um povo a qual Ele possa voltar a fazer maravilhas, coisas grandes, aleluia, porque, meus queridos irmãos, enquanto a dispensação da graça não acabar, Deus é o mesmo, e Ele quer continuar fazendo maravilhas, aleluia, porque o nosso Deus é um Deus de poder. Deus quer continuar usando crentes para levantar paralítico, para ressuscitar morto, aleluia, para curar enfermos, câncer, lepra, seja o que for, porque o nosso Deus é o mesmo, e voltar a ser como era Pedro. Pedro disse: não tenho ouro e nem prata, aleluia, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que com 2 asas eles cobriam o rosto. Isso fala de temor, aleluia, temor de Deus, aleluia, temor de Deus como tinha Elias, glórias a Deus, temor de Deus como tinha Eliseu, temor de Deus como tinha, aleluia, grandes homens como Abraão, Isaac, Jacó, louvado seja Deus, homens, meus queridos irmãos, que temiam ao Senhor, como o rei Josafá, homem que temia ao Senhor e teve grande vitória, glórias a Deus. Rei Josias, um homem que temeu ao Senhor, já sendo rei, já estando, meus queridos irmãos, assentado no trono, mandou reparar a casa do Senhor, e quando estavam lá reformando a casa de Deus, porque estava abandonada, a palavra nos diz que o sacerdote, o sumo sacerdote, achou o livro da lei. Olha só como é que era, irmão. Achou o livro da lei. Parece com aquele crente, né? Aleluia, que chega uma visita na casa dele e chega ali, vamos orar, vamos ler a palavra do Senhor. Aí ele, só um minutinho, cadê a Bíblia, irmão? Aí ele corre no armário, vai lá, olha debaixo da pia, olha lá debaixo não sei da onde, procura no carro, no porta-luva, e vai e volta, não sabe onde é que está, aleluia, e fica ali, aí tem que ler na Bíblia do outro, porque ele não sabe onde colocou a Bíblia, né? Então é coisa por aí, irmão, aleluia. Ou então como aquele que você chega para orar na casa dele, e cadê sua Bíblia? A Bíblia dele está lá em cima da mesa, aberta no Salmo 91, para quem sabe, ele pensa que aberto no Salmo 91, vai espantar os maus espíritos, né? Que o diabo vai chegar na casa dele, vai olhar o Salmo 91, vai ficar todo arrepiado e vai fugir, mas nada, irmão, o diabo vai chegar, vai ler o Salmo 91, e quando terminar, ele vai fazer a arruaça dele. Sabe por quê, irmão? Não basta ter a Bíblia aberta no Salmo 91, nós temos que ter um Salmo 91 na nossa vida, nos nossos corações, toda a palavra. Por isso o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, aleluia. O crente, meus queridos irmãos, tem que ter a palavra no seu coração, porque é tempo, meus queridos, dos crentes voltarem a ser chamados de Bíblia, porque quando eu me converti, ele dizia: esse é um Bíblia, aquele é um Bíblia, agora ele diz assim: é evangélico, e evangélico coisa nenhuma, vamos voltar a ser chamados de Bíblia, amém, irmão? O que quer dizer Bíblia? Aquele que quando abre a boca, só sai palavra de Deus, aleluia, aleluia. Como um parente meu que disse: agora o Paulo virou Bíblia, eu virei Bíblia mesmo, eu quero ser uma Bíblia ambulante, glórias a Deus. Quem aqui quer ser Bíblia? Quem aqui quer ser Bíblia? irmão, aleluia. Quem lembra, os irmãos mais aqui, quem lembra o tempo em que os crentes eram chamados de Bíblia? Quem lembra? Lembra, Cláudia? Lembra, irmã? É os Bíblia, agora não, agora é os evangélicos. Deus me livre esse negócio de evangelho, eu quero voltar a ser Bíblia, aquele que quando chega faz a diferença, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou como no tempo dos apóstolos, né? Que é chamado de cristãos. Cristãos quer dizer imitadores de Cristo, glórias a Deus, aleluia. Então, irmão, é bom assim, que é testemunho, né? Glórias a Deus. Com 6 asas cobriam o rosto, isso fala de temor, irmão, cobriam o rosto, temor de Deus, aleluia. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e é importante a igreja, meu irmão, ter temor de Deus, aleluia. O temor do Senhor é o respeito com as coisas de Deus, aleluia. Tem crente aí agora que já Jesus é meu amiguinho, como se Jesus fosse colega dele, né? Amigo dele. Jesus é amigo, mas não nesse sentido, né, irmão? Como se estivesse tratando com um amigo da terra. Não, Jesus é meu camarada, como um aí estava pregando aí, esses menudos que surgem aí, né? Pregadores que dizem, Jesus é meu camarada. Que meu camarada? Jesus é o nosso Deus, irmão, aleluia.
aleluia, está sentado num alto e sublime trono. Quem conhece a Deus, isso é coisa de gente que não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus tem temor de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Isso fala, meus queridos irmãos, pés apontam para o quê? Para a caminhada. Glórias a Deus, para a caminhada. Quão formosos os pés dos que anunciam boas novas. Isso fala de caminhada. Glórias a Deus. Deus disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque aonde tu estás é terra santa. Glórias a Deus, aleluia. Então os pés de descoberta. Glórias a Deus, aleluia. E aqueles serafins cobriam os pés. Isso fala da caminhada, né? Nós encontramos no Apocalipse capítulo de número 1, João viu ao Senhor Jesus Cristo. Naquela visão simbólica, ele viu sua cabeça e cabelos brancos como a lã. Ele viu que ele tinha uma veste talar. Ele tinha também, meus queridos irmãos, um cinto de ouro. Mas o que chamou a atenção, os olhos como chama de fogo, mas uma das coisas que chamou a atenção de João é que os seus pés, aleluia, eram como tivesse passado numa fornalha, como se fosse de bronze, de latão reluzente, como se tivesse passado numa fornalha. Essa visão, irmão, parece estranha, mas não se esqueça que é uma visão simbólica. Jesus não é assim, é uma visão que ele viu ali. Jesus estava presente, mas ele não pôde ver ele diretamente, por isso foi visto através daquela visão simbólica. Glórias a Deus. E ele viu, meus queridos irmãos, seus pés como sido passado numa fornalha. Pés fala da caminhada. Esta visão, esse detalhe, fala da caminhada de Jesus aqui na terra. Glórias a Deus, porque ele passou pela fornalha da aflição. Jesus sofreu, meus queridos irmãos, por nós. Aleluia. E a Bíblia fala da fornalha da aflição. Deus, quando disse para Moisés que ia tirar o povo de Israel lá do Egito, disse que, aleluia, eles seria como se estivessem passando numa fornalha, na fornalha da aflição. Glórias a Deus. Sofrimento, caminhada, símbolo dos pés, caminhada. Glórias a Deus. E ali, irmãos, nessa visão, ele viu que Jesus, aleluia, ao passar nesta terra, sofreu, passou na fornalha da aflição. Louvado seja Deus. Pés como de latão, porque fala da sua humanização. Ele veio a este mundo e se humanizou. João diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus se fez homem, e ele como homem sofreu, meus queridos irmãos, de uma forma como jamais ninguém passou na face desta terra. Ele sofreu por nós. E João viu seus pés como um de latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Louvado seja Deus. Então os pés, aqueles anjos, meus queridos irmãos, cobriam os pés. Isso fala para nós, meus queridos irmãos, do cuidado que nós devemos ter diante de Deus com a nossa caminhada aqui na terra, porque a caminhada é curta. A caminhada, meus queridos irmãos, aleluia, pode terminar de uma hora para outra. Irmão Jonas estava falando aqui de um jovem, né, de um rapaz lá da igreja que foi atravessar a rua, né, uma coisa assim, e foi atropelado por um ônibus e faleceu esta semana. Então, meus queridos irmãos, um jovem, isso pode acontecer, aleluia, a qualquer momento com qualquer um de nós, porque a Bíblia diz lá, aleluia, em Jó capítulo 14, do 1 ao 6, aleluia, que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias, né? A Bíblia diz que ele é cheio de inquietação, aleluia, e passa como, aleluia, um vapor, né? E passa rápido, aleluia. E é assim, meus queridos, a vida passa rápido. Glórias a Deus. Eu estou aqui com 62, né? E às vezes fico pensando como a vida passou rápido, né? Aleluia. Quando o homem é jovem, né? O homem não percebe muito não, mas depois passa lá dos 50 e passa dos 60, aí parece que começa a vir essa consciência, né? Aleluia, é o ser humano, que a vida passou rápido e passa rápido mesmo. Nós voamos, como diz a palavra
palavra do Senhor, aleluia. E a vida do homem é como vapor, né? Aleluia, que está ali aquele vapor, mas daqui a pouco o vento leva, aleluia, e ninguém vê mais o vapor. Assim é a vida, meus queridos irmãos, do homem. E por isso, aleluia, quando o homem passa a ter o conhecimento de Deus, o que ele deve fazer, meus queridos irmãos? Buscar se aproximar de Deus, aleluia, se aproximar de Deus. Davi diz: bom é se aproximar de Deus, e é verdade, meus queridos irmãos, aleluia, porque nada melhor, aleluia. Semana passada eu tive uma experiência, retrasada, ao conversar com alguém aqui, aleluia, e a pessoa estava tão alegre, aleluia, eu até estranhei, sabe, porque era uma alegria diferente, aleluia, parece aquela alegria da despedida, aleluia. E eu conversei com ele um pouquinho aqui, uns 10 minutos, né, 5, não sei, algum tempo assim, e via uma alegria no coração dele, aleluia, uma alegria no coração, aleluia, daquele irmão, aleluia. E não passou alguns dias e estava ele lá na presença do Senhor, aleluia. Que é isso? A alegria, irmão, aleluia, a alegria do crente salvo, a alegria, aleluia, da testificação do Espírito Santo, de que em breve estaremos na presença do Senhor, aleluia. Aleluia. Eu ainda comentei, falei assim, mas aquele irmão está tão alegre, aleluia. É Deus testificando, irmão, aleluia, que logo, logo estaria na presença do Senhor. Então a igreja deve estar alegre, meus queridos irmãos, porque nós temos um Deus no céu, um Deus que cuida de nós, um Deus que está nos aguardando, aleluia, aleluia, nós chegarmos lá, um Deus que está ansioso para dizer para cada um de nós: servo bom e fiel, fiel foste no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo, aleluia, do teu Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Mais cedo ou mais tarde nós passaremos por isso. Mas aí Isaías, meus queridos irmãos, quando viu aqueles querubins, aleluia, cobrindo o rosto de temor de Deus, cobrindo os pés, aleluia, porque não se achavam dignos de estar na presença de Deus, irmão, até os anjos, aleluia, temem a Deus de tal maneira que quando João estava lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 5, louvado seja Deus, que vem um brado dizendo, aleluia, lá do céu alguém bradou dizendo: quem é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos? João, aleluia, começou a chorar. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus levantou aquele livro e apontou para alguém que tivesse autoridade para tomar aquele livro, todo mundo se omitiu. Cadê Arcanjo Miguel? Olhou para o outro lado. Cadê Gabriel? Nem quis saber. Aleluia, não sou digno de olhar para esse livro. E João sentiu o clima e começou a chorar, e chorava muito. Mas um dos anciões disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, aleluia, e toma, e vai, e tem o poder de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. E quando ele procurou o leão, ele viu o cordeiro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Irmão, aleluia, nós temos que entender, e aleluia, que Jesus, ele é mais sublime do que os anjos. Ninguém pode olhar para aquele livro. Cadê o Arcanjo Miguel? Ficou lá dele, todo mundo calado, todos olharam para, não era digno nem de olhar para o livro, olharam para o outro lado. Mas o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, que venceu o quê? Venceu o pecado, venceu a Satanás e venceu a morte, e nos dá condição, meu querido irmão, de em breve nós entrarmos no céu pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Com 2 cobriam os pés, aleluia. E Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, porque meus olhos viram ao Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Glórias a Deus. Mas foi tocado com a brasa viva do altar, e com aquilo toque, aleluia, foi purificado o seu pecado, aleluia, porque ele reconheceu o seu pecado. Glórias a Deus. O crente tem que reconhecer o pecado. Glórias a Deus. Reconhecer quer dizer se arrepender, né? Glórias a Deus. Mas aqui, irmãos, para nós encerrarmos, e com 2 asas voavam. Isso traz para nós uma outra mensagem importante. Aqueles anjos poderiam estar naquela condição, em pé, diante do trono, mas eles estavam voando. Voaram e ficaram acima do trono, glorificando o nome do Senhor. E por que com 2 asas voavam? Isso nos fala, meus queridos irmãos, nos traz uma mensagem importante: voar.
A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, como a águia. A águia, irmãos, é uma das simbologias mais importantes, porque fala, irmãos, de se aproximar de Deus, ir para lugares altos. Serão como as águias, renovarão as suas forças, aleluia. Para quê? Para voar cada vez mais alto, se aproximar de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então voar, irmãos, tanto é que naquela visão de Ezequiel, que é a mesma visão que João teve, aquele querubim que está diante do trono de Deus, ele tem 4 cabeças e 4 rostos. Um rosto de homem, que simboliza, que fala de Jesus Cristo, homem. Rosto de boi, que fala de Jesus Cristo como o forte, o poderoso, mas que foi sacrificado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Rosto de cordeiro, porque fala do Cordeiro de Deus, aleluia, Jesus Cristo o Cordeiro. E rosto de águia. Águia, porque fala, meus queridos irmãos, do Espírito Santo. O símbolo do Espírito Santo é a pomba, o símbolo. Mas a atuação do Espírito Santo na vida do homem, meus queridos irmãos, tem a sua simbologia na águia. Por quê? Porque quando nós, meus queridos irmãos, somos revestidos do poder de Deus, nós começamos a voar mais alto. O nosso ninho, aleluia, não é mais aqui embaixo. O nosso ninho, a nossa morada é lá em cima. Aleluia, renovarão as suas forças como a águia, porque a águia, irmãos, ela passa por processos, né? A gente vê a águia voando naquela velocidade toda, mas a águia, irmão, ela passa processo. Quando é filhote, consegue sair do ninho, ela começa a voar alto, mas chega uma hora, irmão, que entra na muda. Até alguns pássaros fazem isso, né? Entra na muda. A águia também, o que ela faz? Vai lá para o ninho e fica esperando, né? Quando ela percebe que vai entrar na muda, ela procura uma presa, pega uma presa e leva e fica lá. Se abastece daquela comida durante o tempo, porque sabe que vai ficar um tempo sem voar, porque está na muda. Mas quando vem as penas novas, irmão, aí ela sai com mais força, voa mais alto. Depois passa novamente por esse processo, até que ela se torna aquela adulta, que com aquela força, irmão, que é uma coisa tremenda, né? Encarar um bicho daquele, eu já vi algumas filmagens, né? De águia, é terrível, né? Ela tem uma força tremenda, aquele animal, né? Se atacar um homem, já teve casos de pessoas, né, morrerem, crianças até, que já foram atacadas por águias, né? Aquelas águias enormes que tem lá nos Estados Unidos, né? Em alguns países, né, aí do mundo, águias, né, bem fortes. Então, essa simbologia da águia, porque a águia voa alto. A águia também tem uma característica, irmão, de que ela enxerga longe. Então são 2 características da águia que simboliza a igreja, o poder de Deus na vida do crente, o crente, né? Glórias a Deus, as coisas espirituais. Voa alto, as coisas lá de cima. E outra coisa, enxerga longe. Porque a igreja, irmão, aleluia, ela enxerga longe. Tem que enxergar. Glórias a Deus, a visão espiritual. Aleluia, porque a Bíblia diz, meus queridos irmãos, aleluia, que a igreja tem entendimento das coisas de Deus, aleluia, visão. A igreja de Laodiceia tinha esse problema, era uma igreja cega. Por isso Jesus disse: aconselho que de mim compre colírios para os olhos, para que veja. Era uma igreja cega, não entendia as coisas de Deus, né? Não tinha visão espiritual. Mas o crente, irmão, tem visão espiritual, ele tem visão do céu, ele tem entendimento das coisas de Deus. A sua esperança está em Deus, a sua esperança está nessa tão grande salvação. Nós andamos nesse mundo e sabemos que somos peregrinos na terra. O crente não está agarrado com as coisas desse mundo, não, aleluia. Fica em segundo lugar, terceiro lugar, ou até quarto
quarto lugar na sua vida, porque em primeiro lugar tem que estar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas. O crente anda por fé, o crente, aleluia, anda neste mundo, deve andar neste mundo, meus queridos irmãos, aleluia, sabendo que a nossa estadia aqui, ela é curta. Ele tem entendimento de que em breve tem que estar pronto para poder entrar nas mansões celestiais. O crente sabe, meus queridos irmãos, aleluia, que estar pronto não é de improviso, aleluia, na última hora, como as virgens loucas, não. Ele faz como as virgens prudentes, ele já anda sempre preparado, com a sua reserva de azeite, com a sua lâmpada acesa, aleluia. Ele segue o conselho dos apóstolos, como de João, que diz: filhinho, não pequeis, mas se pecares, temos um fiel advogado perante o Pai, Jesus Cristo, aleluia, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele está sempre, aleluia, alerta acerca da oração, acerca da vigilância. Louvado seja Deus, da leitura da palavra. Então ele tem visão, meus queridos irmãos. O diabo nesses últimos dias quer tampar a nossa visão, quer, aleluia, tirar a nossa visão, aleluia, com as coisas desse mundo, com a internet, com televisão, com as coisas dessa terra, com as festividades, com as coisas que, aleluia, o mundo promove, aleluia, e muitas vezes até muitas igrejas promovem também, coisa para cegar o crente. Mas o crente que tem o Espírito, aleluia, abundante na sua vida, ele enxerga longe, ele conhece as coisas de Deus, aleluia, ele tem entendimento de que Jesus está voltando, ele não se deixa levar por doutrinas, né? Aleluia, evangelho da prosperidade, nem calvinismo, e nem se deixa levar também, meus queridos irmãos, aleluia, com pós-tribulacionismo, não se deixa levar por isso não. Ele fica firme nas promessas do Senhor, na promessa que Deus deu à igreja de Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha paciência, aleluia, eis que te livrarei da hora da tentação que há vir sobre toda a terra. Então a igreja segue, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, aleluia, como lá em Mateus capítulo 25, a qual diz que de repente vem um brado dizendo: eis que vem o noivo. E quando aí o brado, as virgens prudentes despertaram, mas elas estavam já com a sua reserva de azeite, aleluia, com a lamparina acesa, aleluia, e estavam em condição de entrar para as bodas. E quando as loucas correram, aleluia, para comprar o azeite e voltaram, já era tarde, porque o arrebatamento da igreja, irmão, é num abrir e fechar de olho. Assim como o relâmpago que vem do oriente até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, e em breve ele virá buscar a sua igreja, aleluia. Tem um filmetezinho que fizeram aí, né, aleluia, e que é usado muito, que está uma igreja cheia assim, aí está lá os irmãos, né, no culto, e de repente que acontece um barulho, né, e fica uma meia dúzia só, o resto sumiu tudo. Quem já viu essa passagem, né? E isso vai acontecer também, vai sim, irmão. Vai chegar um dia em que, aleluia, estarão dois na cama, um será tomado e o outro será deixado. Estarão dois no campo de manhã, né? Um será tomado, outro será deixado. Estarão dois moendo, quer dizer, à tarde, um será tomado e outro será deixado. Estará, meus queridos irmãos, 1000 ou 500 ou 50 ou 60 ou 70 no meio do culto, aleluia, e de repente muitos serão tomados, mas infelizmente um ou outro será deixado. Mas, meu querido irmão, nós temos que estar pronto para quando a trombeta soar, ou na igreja, ou dormindo, ou no trabalho, ou em casa, em todo lugar, o crente tem que estar pronto para ouvir a trombeta soar. Glórias a Deus, aleluia. Isso vai acontecer em breve, irmão. Para concluirmos, aleluia, glórias a Deus, em breve nós vamos voar, glória a Deus, aleluia, a encontrar com o Senhor nos ares. Glórias a Deus. Quem tem essa esperança, diga glórias a Deus. Com duas asas cobriu o rosto, temor. Com duas asas cobriu os pés, caminhada, como está andando. Glórias a Deus. Tem até um hino que nós cantamos, que meus pés somente vão, né, aonde os santos podem ir. Qual é esse hino, irmão? Alguém se lembra aqui que hino é esse? Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir.
Salvador, aleluia, no teu sangue puro parmesci, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos ficar de pé. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E essa palavra fica em cada coração. Aleluia. Jesus está voltando, irmão, para buscar a sua igreja. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer esta oração final, irmão. E nesta oração, aleluia, diga para o Senhor: Senhor, aleluia, eu quero voar mais alto. Aleluia, eu quero voar mais alto, Senhor. Aleluia, chega de voo rasteiro, vamos voar alto. Aleluia, bem alto. Aleluia, glórias a Deus. E Deus vai renovar nossas forças e nós voaremos mais alto. Aleluia, glórias a Deus. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua santa presença, ó Deus. Aleluia, te agradecemos por esta noite na Tua casa, Senhor. Por isso a Tua palavra diz, aleluia, mais vale um dia na casa do Senhor do que em outras partes 1000. Aleluia, Davi disse também, aleluia, prefiro habitar nas portas da casa do Senhor do que habitar nas tendas da impiedade. Ó Deus, aleluia, dá força, Senhor, ao Teu povo. Os dias são maus, os dias são de trevas, os dias são difíceis, Senhor. Ó Deus, mas que Teu nome seja exaltado e glorificado, ó Deus, na vida de cada um de nós. Tu quer levar a todos, Senhor. Tu não quer que nenhuma unha fique, ó Pai. Foi que Moisés disse para Faraó, que nenhuma unha ficará. Ó Deus, aleluia, Tu quer isto, Senhor. Mas é necessário para que isso aconteça, aleluia, estejamos prontos, ó Pai. Aleluia. E assim, ó Deus vivo, dá força ao Teu povo. Conscientiza, Senhor, aleluia, cada um, aleluia, da necessidade, Senhor Deus, de mais temor, de mais observação, aleluia, das coisas da Tua palavra. Ó Deus, aleluia, faz, Senhor Deus, um movimento de avivamento da vida de cada um de nós, Senhor. Aleluia, confirma a Tua obra, Senhor Deus, na vida de todos nós, porque necessitamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, mas Tu podes, Senhor. Basta nós queremos, basta desejarmos. Aleluia, glórias a Deus. Eu Te peço, ó Deus, as Tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada um dos Teus servos. E nesta noite seja uma noite de mudança, noite, aleluia, de renovação. Aleluia, para a glória do Teu santíssimo nome. É o que eu Te peço, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor Tua. Oh, glória a Deus. Sim. Aleluia, glória a Deus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. E a vitória é nossa. E operando Deus. Amém.